Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos estar abordando aí um ponto, né? Que é o setor de food service, né? Alimentação fora do lar, que tem aí tido os maiores desafios, né? Que enfrentaram aí nos últimos tempos, principalmente aí do início do ano passado até agora, né? As margens estão cada vez mais apertadas, muita concorrência, né? Muitos novos entrantes e precisando aí um profissionalismo cada vez maior nesse segmento, né? Tem muita gente perdendo dinheiro com restaurante, e tem muita gente querendo saber como não perder dinheiro, né? Como gastar menos, né? Então a nossa conversa hoje aí vai ser bem ali como trabalhar o principal indicador, né? Ligado ao lucro do restaurante, que é o CMV, essas três letrinhas aí mágicas dentro de uma operação, né? Que é efetivamente o principal ponto de controle dentro de um restaurante, né? Quem não sabe o que é, se não controla isso, né, está perdido, né? Está deixando dinheiro na mesa, né? Então, apresentando as partes aqui, eu sou Leandro Jeremias, analista comercial aqui na Tecnisa, e a nossa convidada aí super especial, Fernanda Chagas, né, gerente aí de qualidade de conteúdo e consultora líder na Gas Solutions. Então, a gente vai estar batendo um papo aí, né, a respeito ao assunto, e o ponto principal, né, como reduzir o CMV de forma prática, né? Fernanda, fica um pouco à vontade para se apresentar. E antes da gente iniciar a nossa webinar, eu quero que você conte um pouquinho a sua trajetória até chegar aí na Guess, né? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Na verdade, é um prazer estar aqui, né? Falar de um assunto que é essencial, né? Para a vida do restaurante, como o Leandro já colocou aí. E a gente, cada dia, está trazendo isso mais para a realidade, né? A Sim. gestão, não controlar o CMV e é aquela coisa, né? Um número que você pergunta para qualquer dono de restaurante: quanto você fatura? Todo mundo tem ali na ponta da língua, né? Qual é o seu CMV? Os que sabem o que é, são poucos que têm na ponta da língua qual que é o CMV, né? Então, eu acho que isso é essencial aí para a gente continuar fazendo. Bom, Com te certeza. contar um pouquinho da minha história, né? Na verdade, eu venho do empreendedorismo de restaurante, há mais de 20 anos empreendendo, e há mais de um ano atrás, 2 anos, eu conheci o método GAS, né? O método GAS é uma metodologia focada exclusivamente para gestão de restaurante. Foi desenvolvido pelo CEO da GAS, que é o Pablo Monteiro. E eu já tinha, né, visto muita coisa de consultoria para restaurante, de foco, gestão de restaurante, mas tudo muito adaptado. E a gente costuma falar, né, que o restaurante ele é uma indústria, né, porque assim, a gente é muito complexo, né? O restaurante ele é uma indústria que a gente tem ali processo, né, faz o processamento de alimentos e tudo mais, né? E também ele é um circo de solé, assim. A gente costuma fazer essa porque eu tenho que encantar, né, o cliente. Então, Sim. gerir essas duas coisas juntas não é fácil. Quando eu, Aí é inter... é, Desculpa, pode e continuar. aí eu me apaixonei pelo método e, enfim, a partir daí, depois de um tempo, a Gás me convidou, né? E a gente está lá desde então. Legal, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse método, né? E como vocês enxergam a importância do CMV, né? O CMV a gente sabe que é fácil de calcular, né? Mas é difícil de apurar, né? Então tem vários processos ali, né, para a sua apuração, né? Então fala um pouquinho aí como que vocês vêm ajudando aí os clientes de vocês, né? A gente acredita, né, que porque é um método, né, porque ele é completo, né? Então, assim, todos os itens do restaurante, eles estão, como é que fala? É uma engrenagem. Uma coisa acontece, ele é cíclico, então um passo depois do outro vai acontecendo, né? E a gente, inclusive, tem, né, as nossas engrenagens são os nossos fóruns, são fóruns que a gente faz, tem um fórum diário que a gente faz ali, todo dia o colaborador vai falando do que está acontecendo, e aí a gente aplica uma prática. Aí tem um fórum semanal que é um pouco mais estratégico, com a gerência, onde eu tenho a gestão, né? Eu tenho os indicadores muito na mão, porque o que costuma fazer as pessoas, se você não consegue medir, você não tem como gerir, né? Exatamente. E a gente costuma falar, né, Jeremias, que
muitas vezes, o que que é? Não dá, porque meu chefe saiu. Ah, o gerente, troquei o gerente. E a gente tá, o dono do restaurante está sempre no ciclo do urgente, sempre mudando. Então, quando começar? É melhor o feito, né? Que o perfeito não feito. Então, Exato. vamos começar agora, começa um pouquinho de cada vez e vai fazendo o ciclo girar, né? Vamos rodar. Até porque demanda muito processos, né? Tanto na operação, tanto sistêmico, né? Então, se também chegar implantando tudo, acaba não fazendo nada, né? Então, realmente, né? Às vezes a preocupação, ficha técnica, ficha técnica. Pô, tem várias outras coisas a serem medidas, não que não seja importante, é fundamental esse tipo de controle, né? Mas sim, etapas, né? Ter uma metodologia, né? E é bem interessante, né, que essa metodologia GAS aí, né, tem uma sinergia muito grande com a empresa, com a nossa empresa, né? O objetivo é único, né? É fazer com que os nossos clientes tenham os melhores resultados, né? Então, vem uma consultoria e o sistema entrando com a inteligência nesse negócio também, né? E para acontecer tudo isso, existem alguns processos, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais aí, esses processos ligados aí ao controle do CMV. Só voltando, não tem dúvida, a nossa missão é essa, né? Melhorar a vida das pessoas através da gastronomia. Então, Exato. como que a gente faz? E aí, quando a gente vem para o CMV, como o Jeremias colocou no começo, aí, né? Ele é um dos principais indicadores, ele é o principal indicador. Mas o faturamento não é importante? É super importante também. Mas é aquilo que a gente falou, é mais fácil, né? Todo mundo sabe. Então, primeiro a gente entender um pouquinho, né, o que é esse CMV. Nada mais é que quanto custa a mercadoria que eu vendo, né? Então, assim, as pessoas costumam falar, mas o que entra no CMV, o que não entra? Gente, tudo que, se entrar um cliente, eu tenho o custo, aquilo é custo CMV, né? Por exemplo, a luz entra no CMV, você vai gastar energia se tiver ou não cliente? Vai, né? Então, ela não é CMV, ela é custo, mas ela é outro custo. O CMV são as despesas ligadas diretamente à venda. Né? Então, todos os produtos, enfim, tudo aquilo que a gente está ligado. E a gente tem alguns processos, né? Ele começa, a primeira coisa que a gente fala muito, assim, qual que é o nosso CMV ideal? Quais são esses processos que a gente precisa definir o CMV ideal? Então, primeira coisa, eu tenho que conhecer os números do restaurante. Eu não tenho um CMV ideal para genérico, né? Cada casa vai ter um CMV, uma lógica específica. E os processos ali, só para voltar na sua pergunta, que eu já fui lá na frente, né? Já fugi, já fui lá na frente. A gente tem, ele está ligado, né? As compras, então a compra vai influenciar no CMV, o estoque vai influenciar no CMV, né? A gestão ali a produção vai influenciar no CMV e as vendas vão influenciar no CMV. Né? Então, dentro de cada um desses itens, a gente tem uma série de processos que a gente pode fazer para estar atuando aí junto, para entender o nosso CMV ideal, né? Sim. Essa parte aí que você falou, aí volta naquilo que eu havia dito, né? Fácil de calcular, difícil apurar, né? Pô, mas o que que a venda tem a ver com isso, né? Pô, a venda, o PDV, o frente de loja, sim, faz total sentido, né? Tem um sistema ali integrado, onde ele evita ali, talvez, uma falha de um operador ali, de um garçom, ou seja, um operador de balcão, né? E isso, se tem esse processo não muito bem definido, vai um pedido errado para a cozinha, ele pode simplesmente não lançar um pedido, né? Só ir lá na cozinha pedir, aí a gente já está falando da má fé, né? Aí não tem processo que ajuste isso, né? Então, tem que ter isso muito bem definido, e às vezes quando a gente fala de CMV na venda, no frente de loja ali, pô, mas como que eu vou reduzir ali, né? É só fazer o pedido e mandar para a cozinha? Não, né? O pedido tem que chegar de forma correta, evitando desperdício, né? Ser fácil, né? Que muitas das vezes também não é uma mão de obra tão qualificada ali na ponta, né? Então tem que ser intuitivo para que você consiga obter esse resultado ali num frente de loja, uma observação bem legal. E outro ponto que você comentou também, né? Pô, energia, água, luz, né? Gera muita discussão e muita dúvida, né? Aí entra numa outra questão, que é um demonstrativo de resultado, né? DRE ali,
que é um outro tipo de apuração, né? E aí a gente pode marcar uma próxima que também tem muito conteúdo para isso, né? Mas sim, legal. Pegando o gancho aí, o Jeremias, na verdade, o demonstrativo de resultado, né, que é quando eu coloco os números, que é a primeira coisa que a gente faz para entender o nosso CMV ideal. Como que eu consigo entender o meu CMV? Eu preciso organizar os meus números e ali eu vou ver o seguinte: se o meu CMV for 30, eu tenho uma lucratividade ali, e a gente entende que o restaurante ele tem que ter uma lucratividade mínima de uns 15%. Senão é um negócio que não está fazendo sentido. Né? Se é uma coisa que dá trabalho, então tem que ter uma lucratividade. Então, esse é o primeiro ponto. Quando eu consigo organizar os números, enxergar o meu demonstrativo de resultado, eu vejo, não, meu CMV real está em 40%. Se eu abaixar ele para 35%, olha só, meu lucro apareceu. Né? Então, aqui nessa casa é 35%. Tem casa que às vezes está 40% e você tem que abaixar para 30%. Né? É possível, não é possível? Né? Aí a gente começa a jogar o jogo de como. Tem que ir ajustando, apertando os parafusinhos ali, né? É. Deixando tudo em ordem mesmo, né? A gente falou de um ponto, né? Um dos pontos aí que é a operação ali da loja, né? Mas a gente entende ali que a parte da compras, né? Esse processo de compras ele tem que ser muito bem definido. Queria que você falasse um pouquinho ali como que pode ajudar também ali esse departamento aí tão importante para a empresa e como que você vem acompanhando os seus clientes, né? Na operação de restaurantes, food service hoje, é muito proprietário quem faz essas compras, né? Ele gosta de ter ali tudo debaixo do braço dele, e é um departamento que tem que ser também ali, né? Visto ali para ter esse resultado. Eu acho as compras, ela, né, no ciclo, né, ela é a partir do que você já está a casa rodando, ela é uma parte inicial ali do ciclo, né? E o que geralmente acontece? Quem faz as compras? Quem faz o pedido, na verdade? Ah, o cozinheiro vai lá e fala, eu quero 10 quilos de arroz, 5 quilos de não sei o quê e tal. É uma coisa muito aleatória. Muitas vezes, o empírico, e não é que o empírico ele não está certo, não, mas ele não está sendo gerido. Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular ali é o que a gente chama de conceito de ponto de reposição, né? O que seria esse ponto de reposição? Ana, eu compro picanha toda segunda-feira, né? Então, quantos quilos de picanha que eu preciso para chegar até segunda-feira que vem? Ah, eu preciso de 10 quilos. Quem falou isso? Primeiro, às vezes, até eu pego lá no empírico, né? Do Feeling ali, né? Muito no feeling ali, feeling. né? Da pessoa. E a partir daí você vai trazendo para o jogo da estatística, você vai jogando no sistema, você vai trazendo o quê? Tá, então, se eu preciso de 10 quilos, semana que vem eu faço o quê? Semana que vem eu contei na segunda-feira quantos quilos de picanha eu tenho. Aí eu estou falando de uma forma ainda bem manual para as pessoas entenderem qual que é o jogo que a gente tem que jogar e como que a gente transfere energia para nos ajudar, né? Sim. Aí eu fiz a contagem, que é o nosso inventário, né? Ah, eu tenho 2 quilos. Então, eu não preciso comprar 10, porque toda semana o cozinheiro me pede 10 quilos de picanha. Só que eu preciso comprar só 8. Né? Então, isso é uma coisa muito simples, que está ali, mas que 90% dos restaurantes ainda não utilizam, entendeu? Sim, é. Acho que o segredo da compra não é só comprar barato, né? Lógico, todo mundo quer preço, né? Mas às vezes gasta-se muito esforço ali no barato, né? Buscando preço, né? Eu entendo que é importante fazer uma homologação de fornecedores, né? Ter esse preço tratado, né? Homologações de marca, a gente está falando de rendimento, né? Tem degelo, tem desperdícios, né? Então, entrar num processo de qualidade, de homologação de fornecedores, de marcas, e essa questão de o que comprar é o ponto fundamental, né? Se eu compro muito, eu posso comprometer um fluxo de caixa e, consequentemente, o meu CMV também, que vai ficar com as compras lá em cima e não vou girar esse produto. Além disso, esse produto pode perecer, né? Enfim. Então, sim, precisa ter mecanismo, né? Aí entra muito a questão da ficha técnica, composição de produto muito bem desenhada, né? Depois nós temos um outro desafio que é a parte de buffet, né? Self-service que aí é um pouquinho diferente, foge um pouquinho daquele conceito
ficha técnica, mas poder provisionar, saber o que comprar e quando comprar e já ter esses fornecedores e marcas homologados, com certeza vai ter também, ajudar aí muito nessa. Eu acho que o fornecedor a gente acredita que é um processo contínuo, né? Então, assim, tem a coisa da compra, a conferência das compras, né? Assim, é fundamental você conferir o que eu comprei foi o que eu pedi, o que eu comprei foi o que chegou, né? Você falou aí muito bem falado que é a questão do, né, que já entra lá quando a gente fala de porcionamento, mas é isso, né? Assim, que às vezes eu entendo que eu estou comprando uma tilápia barata, mas quando eu vejo o rendimento dela, né? Ela rendeu 5 porções, 1 quilo. Eu comprei uma um pouco mais cara que rendeu 7, porque às vezes tem um de gelo muito grande, né? Então, esse acompanhamento contínuo do fornecedor é fundamental também para a gente estar controlando aí esses desperdícios no CMV, né? Certeza. E quando você fala, né, você falou ali a conferência das compras, né, existe um quesito ali que é dentro dos pontos que você citou para ter essa redução de CMV, que é o estoque, né, o controle de estoque, né, e a conferência da compra. Muitos perguntam, pô, você tem como importar o XML? Essa entrada de mercadoria no estoque, ela tem que ser fácil, né, não pode ser burocrática, né, então, mais uma vez, a mão de obra ali às vezes não é tão qualificada, então não pode ser muito sistemático ali essa questão de entrada, né? Mas e o que está na nota? É o que eu comprei, né? É de fato o que eu negociei, seja lá a quantidade ou valor, né? Eu estou falando de centavos, mas quantos quilos daquele item eu compro no dia, na semana, no mês ou no ano, né? Então, mais uma vez, apertando os parafusinhos ali. Então, em confrontar mesmo, é o que eu comprei com o que está na nota, ter uma auditoria ali também ajuda bastante, né? E você falou de centavos, mas a gente vê casos de quilos, né? Então, às vezes, chega uma Sim, com caixa de certeza. carne que tinha que ter 20 quilos e só tem 18. Então, assim, a gente tem que estar sempre unindo a preparação e os processos, né? Porque não tem essa coisa de apontar o dedo. Se você trata o processo, a coisa flui e funciona redonda. Né? Quanto mais eu vou tratando o processo, mais ela vai vindo e funcionando. Então, quando a gente fala aí, pesar a coisa na hora que chega, ela é fundamental, né? A Isso, balança, quando você fala, eu tenho ali o ABC de compras, né, no meu sistema. Qual que é o ABC de compras no meu sistema? Quais são os fornecedores que que eu tenho maior custo, né? Quais são os produtos que eu gasto mais durante o mês? Eu tenho que pegar aqueles produtos ali e ter uma estratégia semanal de chamar um fornecedor e ter metas de tipo, como que eu vou reduzir o custo desse aqui? Eu gasto com você 1 milhão por ano em carne. Vamos ter um diferencial. O que, que a gente pode fazer? Se a gente não vai criando esses processos e sistematizando ele, né, isso não passa a ser processo mesmo, não passa a fazer parte do DNA da empresa, né? A gente trabalha muito no gás com transformação cultural. Né? Então, a gente precisa realmente, ao colocar cada processo desse, ir fazendo com que isso faça parte da empresa, que isso vire uma transformação cultural mesmo. Quando chegar amanhã, processos, né? chegou amanhã a nota, eu já sei que eu tenho que subir o XML dela, tá ali, conferir, bater, chequei, é isso mesmo que chegou, aí ela vai vir, começa a vir o ciclo do estoque, né, que a gente ainda vai falar, enfim. Se um processo Sim. se quebra, a coisa É uma é cadeia, uma né? Não cadeia. adianta, né? Você pontuou muito bem, né? Curva ABC de produtos, de fornecedores, né? Aonde eu preciso centralizar ali a atenção, o esforço, seja com o fornecedor numa negociação, né? Ter esses indicadores históricos de compra. E falando um pouquinho também da curva ABC ali de produtos, né? Rotinas de inventário, né? É fato, né? Numa operação de food service ali, de alimentação, planejado com realizado, tem suas variáveis, sim. Por isso que existem rotinas de inventário, né? Então, o importante é você confrontar, né, o que está dentro do aceitável, né? Quando a gente fala de um controle de ficha técnica que está tendo essa desvio um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, pode ser um erro no posicionamento ou não, né? É considerado. Então, essa rotina de inventário se faz necessário
para ajustar tudo, que vai estar integrado ali com compras, ter a sua compra assertiva, né? Bem legal. Então, eu parametrizar ali, né? Você ter os parâmetros de o que inventariar, né? E quando inventariar, será que vale a pena ficar fazendo contagem de sal todo dia, né? O que o sal representa na minha compra? Vamos centralizar na minha curva A, B ali, né? Isso é bem legal também, ajuda A bastante. gente usa muito a lei de Pareto, né? Que assim, se você pegar ali 20%, né? 20%, isso aí você pega qualquer restaurante, não chega mais do que isso, de todos os seus produtos, vai representar 60%, 70% das suas compras, das suas vendas e compras, né? Então, vamos primeiro no importante. Cada vez, né, a gente costuma falar que os restaurantes têm idades. Então, eu tenho restaurantes que são bebês, que estão ali começando, né, a engatinhar em termos de gestão. Tem outros que já são mais maduros. Quanto mais maduro você vai ficando, mais a gente vai evoluindo, né? Mas comece pelo que é importante, comece pelos principais, com aquilo ali que realmente é o peso do custo. E aí, eu não tenho ficha técnica, Fernanda, você quer que a gente faça ficha técnica de tudo? Não, vamos começar aqui, ó, né? Ontem mesmo, um cliente, a gente olhou, se eu fizer 8 fichas técnicas e mais as bebidas, eu já atingi 70% do faturamento. Olha como que olha uma virada de jogo com 8 fichas técnicas. Né? Você não vai fazer as outras? Vale. A gente vai chegar lá, né? Mas vamos começar. Né? Melhor feito, né? Vamos começar. E essa questão de ficha técnica, né, como a gente disse, ela vai impactar ali em compras, né? Manter um padrão, acho que é importante também é manter o padrão da qualidade, proporcionar uma boa experiência, né? E assim, eu acho que é um ponto interessante também, não adianta ter tudo isso que a gente está falando e não ter um treinamento de equipe, né? A pessoa ali da operação é importante que esteja ali treinada, respeitando tudo isso, que também não tem consultoria, não tem sistema que vá controlar isso, né? Eu acho que é importante a gente falar também, quando a gente fala de ficha técnica, ela tem para a gente duas funções muito importantes. Tem a padronização, que é fundamental, e através da ficha técnica, a gente, na verdade, divide o CMV em 2 tipos, que é o CMV teórico e o CMV real. Qual a diferença deles? Né? O CMV teórico é exatamente o que, assim, eu fiz a minha ficha técnica e eu sei que esse prato custa R$10. Né? Por quê? Porque eu tenho ali quanto que custa cada produto e o que eu tenho ali. Sim. Mas, então tá, a ficha técnica ela me traz o CMV teórico. E a gente, então, calcula qual que é o CMV teórico desse restaurante, com base o quê? O custo dos pratos e quanto que ele vende, qual que é a participação de venda de cada prato no menu, né? E isso, gente, você vai lá no sistema, seu sistema vai gerar o quê? Quanto que vende, qual que é a participação de venda dele, né? Se você já pôs a ficha técnica no sistema, você tem o custo, se você não pôs, você faz aquele custo ali, vamos começar. E a gente chega ali naquele CMV teórico. E ali a gente descobre, geralmente, uma lacuna gigante. Porque a gente não calculou o CMV real lá quando a gente pôs no orçamento, né? Se eu dividir as minhas compras ali pelo faturamento, eu tenho o CMV real, o que eu gastei naquele mês. Sim. E as lacunas são pelo menos de 8 pontos percentuais. Então, assim, o teórico tinha que dar 35. Ou seja, eu já tenho certeza que eu tenho aí um Gapzinho. enorme, né? Porque 8 pontos percentuais, 7 pontos percentuais vão virar seu lucro, né? Então, É muita coisa, né? De tudo isso que a gente falou, né? Falamos aí de quase todas as áreas ali, de uma indústria muito bem pontuada, né? É sim uma indústria, né? Não é tipo uma indústria, a operação de um restaurante, né? Mas o que você diz aí que é o primeiro passo, né? Você falou muito em começar, tem que começar, né? Dentre essas partes que a gente falou, onde que você colocaria ali o primeiro o passo? primeiro passo é a gente definir a meta, porque a gente precisa de correr atrás de alguma coisa. Se eu não medir, eu não consigo mostrar resultado. Se eu não mostro resultado, eu não envolvo, eu não trago time para o jogo. O restaurante, ele é feito de pessoas, né? Você falou de treinamento, Recursos, né? recurso, é mais do que isso. Eu tenho que trazer, eles têm que mostrar, eles têm que entender que tudo aquilo que eles estão fazendo tem um significado. E
como que eu mostro isso? Primeira coisa, eu vou medir. Então, a primeira coisa é lá o orçamento, a DRE, né? O demonstrativo de resultado, para eu ver o quê? Qual que é o meu CMV hoje? Esse é o primeiro passo. Ah, meu CMV hoje é isso. Ele está suficiente para a lucratividade que eu quero? Não. Onde que eu preciso chegar? Então, qual que é a minha meta? Então, porque é muito bacana a gente ver cada mês que a gente faz o fechamento e tem uma vitória ali de 1 ponto percentual e a gente dividir isso com o time, né? Gente, diminuímos 1 ponto percentual, é uma vitória e ela tem que ser compartilhada, mas se eu não medir antes, não adianta, né? Como que eu vou Não mostrar? tem parâmetro, né? É isso aí. Então, a gente Não, começa legal. por aí e depois do segundo passo, aí já é calcular o CMV teórico para a gente entender qual que é esse gap, qual que é essa margem aí que a gente pode diminuir para melhorar, né? Porque às vezes também, né, as metas têm que ser possíveis de bater. Eu não posso chegar lá num lugar que tem CMV de 50 e eu querer virar 20. Eu até posso virar, mas talvez eu vou ter que mudar o negócio. Aquele negócio, muito difícil, né? De 50 virar 20 é muito difícil. Com certeza. Eu vou complicar um pouquinho agora, tá? A gente falou ali de venda, CMV, de ficha técnica, mas um desafio maior, né, que a gente vê aí é em relação à operação de buffet, né, self-service e também rodízio, né? Então, acho que eu queria saber aí se vocês têm algum mecanismo, algum método, se vocês entram nessa parte também. Temos, na verdade, a operação, né? A primeira coisa, assim, da mesma forma, né, que um restaurante à la carte, eu preciso medir, eu preciso comparar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para eu conseguir enxergar o CMV teórico, porque o real está fácil, né? O real é fácil, é número, né, gente? É organizar número. Apesar de muita gente não fazer, o real é fácil de colocar. Agora, qual que é o CMV teórico do self-service? Qual que é o consumo? Então, o primeiro passo que a gente faz, e que é muito importante, eu tenho que fixar um cardápio. O que é fixar um cardápio? Eu posso ter até 30 cardápios, mas eu tenho que comparar laranja com laranja, banana com banana. Porque quando a gente começa a fazer isso, e aí a gente começa a medir, o que é medir? Eu medir o que foi para o buffet, né? O que vendeu, o que a gente teve de sobra suja e o que a gente teve de sobra limpa. A gente tem que pesar, né? Vamos pesar isso, porque isso vai te dar o quê? A gente vai chegar, à medida que você vai medindo esses números, você chega num consumo per capita. Incrível, assim, a primeira vez que eu fiz, né, o meu primeiro cliente que eu tive, assim, eu falava, não é possível que vai bater isso. Gente, é maravilhoso, porque bate. O consumo per capita do mesmo buffet ali, ele se repete. Então, com isso, você já consegue o Sim. quê? Projetar a produção, para diminuir sobra suja e sobra limpa, né? Porque mesmo a sobra limpa, ela não tem a qualidade. Comida tem que, quanto mais fresca, melhor. Né? Sim, com Então, assim, certeza. esse é o primeiro passo do self-service para a gente chegar não só no plano de produção, quanto qual que é o CMV teórico daquele dia. E muitas vezes é isso. Na segunda-feira eu tenho um CMV teórico, a terça, que é outro cardápio, eu tenho outro, né? Enfim, a gente tem essas alterações aí, né? Isso é o que a gente chama de um planejamento mesmo, de um cardápio, né? Ter o seu serviço ali por trás daquele serviço que vai ser prestado, seja ali um buffet almoço, jantar, né? Ter uma composição de quantas proteínas eu vou servir naquele dia, né? Quais são os pratos, as saladas, acompanhamentos, né? E por trás disso ter a ficha técnica desses pratos, né? E saber quais a quantidade de comensais estimados, né? E essa questão ali do resto em gesso, sobra limpa, é fundamental para que cada vez você vai ajustando mais a sua produção. A gente consegue considerar ali, pô, mas a pessoa chega no buffet, eu não sei quanto que ela vai consumir, né? Eu não sei se ela vai pegar um bife, 2 frangos ou vice-versa, né? Então é o que eles sentem muito Mas sabe, né? dificuldade. Mas aí é que tá. Existe um padrão de comportamento. Então, quando você começa a medir, você já sabe que quando você tem o frango ao molho pardo, junto com a picanha, junto com não sei o quê, a média de consumo per capita de cada prato, ela se repete.
mas não são as mesmas pessoas que vão. Não, mas as pessoas vivem na mesma cultura. Então, assim, ela se repete. A gente mostra isso através de números. E aí eu já Sim. sei lá o que eu vou produzir, né? O que eu vou fazer, que depois eu vou jogar o jogo, porque quando a gente fala de venda, tem um outro jogo importante para redução de CMV, que é a reengenharia de menu, né? Porque quando eu identifico, fiz a ficha técnica, né? Então, assim, vamos lá, a gente vai voltar. Entendendo que o nosso CMV ideal é, sei lá, 35%. Isso, gente, é só teoria, porque cada casa vai ter o seu CMV. Tem o seu caso. Né? As casas são diferentes, a infraestrutura é diferente, os produtos são diferentes. Essa casa, a gente chegou que é 35. Eu já identifiquei a ficha técnica, eu sei os produtos que eu tenho 35 ou menos. Então, quando a gente começa a jogar o jogo da reengenharia de menu, a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar para vender esses produtos. Né? Então, quando a gente fala de venda, se eu sei o que eu quero vender, o problema é que a maioria dos restaurantes, o que você quer vender? Eles não têm a informação. A gente tem que ter informação do que eu quero vender. Por quê? O que tem maior margem? Claro, aliado à qualidade, ao conceito da casa, né? Todos esses pontos são fundamentais. E aí a gente começa a jogar o jogo tanto no self-service, né? Quanto no à la carte. Não, bacana. Essa questão de selfie é bem desafiador mesmo, né? Mas existe sim mecanismo, como você mesmo disse, né? Tem o hábito de consumo, você conhece seu cliente, você conhece o público da região. Então, provisionar minha produção no percentual, né? Então, exemplo da picanha, pô, 60% vai consumir picanha, né? Qual a quantidade de comensais estimado, né? Se a gente pegar um relatório de venda, eu vendo refeição quilo, né? Então, ele vai me dar quantos quilos de refeição, mas ele não vai saber exatamente o que foi vendido. Então, é importante sim ter esse planejamento, né? Fazer as suas requisições, as suas retiradas, um controle de produção e todas essas medições para que tenha uma assertividade. E o rodízio, né? Muitos também questionam o rodízio, né? Hoje, para você ter uma ideia, a gente evoluiu a nossa solução, uma demanda de mercado, óbvio, né? Eu vendo rodízio de pizza R$ 70. Ótimo, ele pode sentar lá e comer à vontade. Esse é o conceito de um rodízio de pizza, né? Mas ele pode ir pedindo por garçom as fatias e eu ir lançando naquela mesa, naquela posição, a pizza que ele está pedindo. Se é uma marguerita, se é uma mussarela, se é uma calabresa, para eu saber, né, a quantidade média de pessoas, se está se pagando a operação, né? Então é importante também no rodízio ter esses controles ali, fazendo o pedido, quando é bebidas também, né? Tirar esses pedidos e controlar. Ele pode consumir 100 pedaços, eu vou cobrar os R$ 70, né? Mas é importante ter esse controle também ali no rodízio. Né? Eu acho que é fundamental, né, Jeremias? Porque quando você controla o que saiu, né? O rodízio e o self-service, eles levam o mesmo conceito. Assim, é o consumo per capita. Eu tenho que chegar no quê? No consumo per capita. E esse consumo per capita, ele vai se repetindo. Ele se repete. Certo. Ah, não, mas um dia eu tenho a pizza de calabresa e no outro dia eu não tive de calabresa. Aí mudou o consumo per capita. Por quê? Quem consumia de calabresa vai consumir outra coisa. Isso pode ser proposital, porque quando a gente vai começar a jogar o jogo de abaixar o CMV, essa pode ser uma estratégia, né? Então, eu vou colocar um outro sabor de pizza que tem um custo mais barato para roubar, né? E daquele, mas eu não posso não ter aquele sabor. Não tem problema. Eu ofereço primeiro o sabor que eu quero que o cliente né, consuma e deixo para depois aquele outro sabor que o cliente não consumiu, né? Que eu quero que o cliente consuma menos, né? Sim. Isso é até uma estratégia na posição ali dos pratos no buffet, né? Os Exatamente. pratos principais ficam lá no fim e fala, nossa, já peguei muito aqui, né? Então existe essa estratégia também ali na organização, né? Só de você mudar, né? Eu costumo falar que Legal. o layout do buffet é o cardápio do à la carte. É a mesma Sim. coisa. Dependendo do posicionamento que você põe um produto no cardápio, ele vai aparecer, ele vai vender mais ou menos. Se você põe uma foto, se você põe um box diferenciado, ou dependendo do lugar. O self-service é a mesma coisa.
dependendo do lugar, dependendo da vasilha, né? Às vezes uma vasilha mais bonita, mais no centro, vai chamar mais atenção e as pessoas vão primeiro naquela, aí encher o prato, né? A outra fica para depois, né? Não tem muito o que Com fazer, certeza. né? Maravilha. E assim, foi dito ali do primeiro passo, né? Que deve ser tomado, e depois desse primeiro passo, né? Onde que o dono do restaurante deve estar aí centralizando suas energias, seus esforços? A gente falou, né, da ficha técnica, do CMV teórico ali, e aí depois a gente começa nesse processo, assim, vamos escolher o produto mais caro, o produto que eu tenho maior consumo e mais caro aqui. Vamos voltar ao exemplo ali da picanha, por exemplo. Não adianta você querer começar a controlar tudo de uma vez, porque não vai dar certo, assim, né? Muitas variáveis, né? A própria parametrização no sistema, é importante você ir acompanhando para ver se aquilo funcionou, se aquilo deu certo, se a equipe aprendeu a fazer aquilo ali da forma correta, porque muitas vezes tem um erro humano ali no lançamento e que você não pega, né? E se você faz tudo de uma vez, isso dá um desânimo. Entendi. Então, vamos começar a controlar um item. Aí, o que eu vou fazer? Vou começar a controlar o estoque dele. Bom, eu dei a entrada ali no sistema, né? Aí, eu tenho a baixa eu já tenho a ficha técnica, né? Então, a ficha técnica já vai dar baixa. Se eu vendi tantas picanhas, pratos ou porções e tal, já estou dando baixa daquilo ali. Movimentando o estoque conforme a venda, isso né? Aí, depois, o que aconteceu? Quanto que a gente tem? O que sobrou? Qual foi o final? Então, eu vou fazendo esse acompanhamento, né, do prato, na verdade, né, do produto da picanha em todos os ciclos, né? A gente falou aqui, na verdade, da parte de precisão de estoque, né, do que chegou e tal, porque a gente já tinha falado antes também da parte do porcionamento, né? Então, assim, eu conferi a compra dela, ela chegou, aí, ok, tá tudo certo. O que ela virou? Qual foi a transformação dela? Na hora que ela transformou, ela saiu, por exemplo, do estoque central que ela estava lá separada e foi. Ela saiu de picanha e virou bife de picanha, virou picadinho, né? Iscas de filé, iscas de picanha. Então, a gente vai acompanhando esse processo. Você não precisa pegar vários. Pega um, pega dois. E à medida que cada semana você vai trazendo mais um produto para o jogo. Né? Então, assim, isso é fundamental. E manter a variação ali, que é importante também, né? Às vezes são os mesmos comensais ali, né? Dependendo do seu público, né? Agora, um ponto, né? A gente falou muito em CMV, mas geralmente quando se fala em lucro, né? Os donos do restaurante, obviamente, pensam em vendas, né? Mas no seu entendimento ali, o que deve vir primeiro, né? Buscar melhorar as vendas ou um controle do CMV, que é o nosso assunto aqui, né? Então, e por quê, né? O que acontece se eu foco na venda primeiro, tá? Se eu foco na venda e eu estou com o CMV descontrolado, se eu já tenho um buraco, assim, qual que é a reação quando a pessoa está assim, meu restaurante não está dando resultado, né? A primeira reação é, eu preciso faturar mais. Então, se hoje, às vezes, não está dando resultado, ou está até negativo, né? Ah, não, meu restaurante está negativo. O que é a primeira reação que a pessoa tem? Cara, eu vou aumentar minhas vendas. E aí, o que acontece? O rombo só aumenta, né? O rombo só aumenta. Por quê? Se eu faturava 100 mil e o meu custo era 101, por quê? Principalmente por causa do descontrole do CMV. E por que a gente fala do CMV? Porque os custos fixos se enxerga ali, o funcionário ele já tem uma tendência do dono que está ali olhando de falar dá para eu cortar esse, dá para eu cortar aquilo, mas se você não tem o controle do CMV, se você não tem a gestão, se você não tem na ponta do lápis nos números, você não enxerga, não tem como você enxergar. Então, se você aumenta seu faturamento, você vai aumentar o quê? Seu rombo. Seu prejuízo. O seu prejuízo. Então, e às vezes, né, a gente gasta um esforço incrível para conseguir aumentar o faturamento, que com muito menos você teria conseguido reduzir seu CMV. E a sua lucratividade já teria aparecido. Né?
Um outro ponto, Jeremias, só voltando aqui que eu não falei, que é muito importante, quando a gente fala assim, né, dos processos, do CMV e das coisas importantes para fazer, que você falou qual que é o próximo passo, né? Tem uma coisa que é essencial, que é uma prática tão simples, tão óbvia, tão simples, que é simplesmente trancar o estoque. A gente tem um estoque trancado, e aí a gente costuma ouvir muito assim, mas você está desconfiando dos funcionários, e às vezes existe até uma restrição do dono de trancar, com medo que a equipe tenha esse pensamento, né? A gente costuma usar um exemplo. Não confia, Não né? Não confia confia, é muito. isso, é desconfiança, não sei o quê. Mas a gente costuma ter um exemplo que é maravilhoso que a gente usa na Gás, e que é a história do shampoo, que é o seguinte, né? Isso, quando a gente traz para a equipe, é uma coisa que eu falo com os donos de restaurante, leva para sua equipe esse exemplo, conta isso para eles. Porque o cara comprou o shampoo, fui lá na farmácia hoje, comprei meu shampoo, o shampoo tá cheio, né? O que você faz? Você vai pôr ele, sua mão fica, né? Aquele tanto de shampoo, você nem precisa daquele tanto, mas você põe aquele tanto. Vai passando, chegou no final, o que acontece? Tem pouco shampoo. Põe água. E tem que pôr Uma água. aguinha, depois a restrição, você lavou o seu cabelo com a qualidade que precisava, mas a restrição, ela te faz usar com parcimônia. Então, o estoque trancado, né, o processo, né, a gente não consegue falar tudo, mas assim, o ideal é que hoje a cozinha vai produzir o quê? A cozinha vai produzir esse prato, né? A gente fez um plano de produção, o que eles vão produzir isso? Então, o ideal é o que? Hoje eu vou mandar do estoque para a cozinha isso. Isso tem que render tantas porções. O que acontece? A gente tem um cuidado maior da equipe para seguir a ficha técnica, né? A gente entende, eles entendem que a restrição é nesse sentido, não é uma restrição. Então, eu trago padrão, eu trago qualidade, né? E eu trago lucratividade, porque eu estou usando certo, eu estou me aproximando do CMV real. Foi isso que foi pensado. Sim. Então, essa prática simples de trancar o estoque e de depois a gente começar a fazer envios, por isso que é tão importante quando a gente traz para o sistema estoques diferentes. Né? Então, eu tenho o estoque central, eu mando para o estoque da cozinha. Quando eu vou trabalhando esse jogo, eu vou abastecendo a cozinha, o bar, né? Falo de um, mas de outro, com o que ele precisa, com aquela demanda. Né? E é muito... o resultado é impressionante, é incrível mesmo. Assim. É bem interessante nessa questão, eu até achei legal de trancar o estoque, né? Gerar esse desconforto por parte da equipe, né? Mas uma vez que você também tem os processos, como você disse, de requisição de transferências de almoxerifado, controle de ficha técnica, conseguindo mensurar o planejado, o realizado, ajuste de inventário, isso com certeza já vai inibir. Se ele pegar ali 100 gramas de qualquer item ou uma dose de qualquer outra bebida, sabe que vai ser cobrado, né? Então, assim, isso já vai inibindo, né? Também. Então, uma vez desses processos aí pode ajudar bastante também, né? Mas legal, a gente precisa dar uma aceleradinha, a gente vai abrir uns espaços para as perguntas aqui, né? Mas assim, interessante, né? A gente falou bastante aqui, mas qual que você considera o CMV ideal aí e ter as finanças bem equilibradas, né? Acho que é a pergunta aí, depois tem mais uma de ouro aqui para a gente finalizar. Na verdade, não tem o CMV ideal. Assim, isso toda hora, todo mundo fica. Às vezes até põe na minha boca, você fala que o CMV ideal é esse. Não, eu falei que aqui a gente chegou no CMV ideal. Por quê? Joga lá, como que você vai fazer? Quanto que eu faturo? X. Qual que é o meu custo de produto? Tanto. Meu custo de imposto, meu custo de equipe, luz, água, nananana. Põe tudo numa planilha. Simples, né? Se você ainda não está no sistema, cara, não tem planilha, não sei mexer no Excel. Põe no papel, põe em qualquer lugar, mas vamos anotar. Control. Aí, sua lucratividade deu quanto? Aí, qual que foi o seu CMV? O que você encontrou ali? Como, né? Eu faturei 100 mil e gastei 55 mil. Não, então seu CMV está 55%. Você teve lucratividade? Não.
Oh, nenhuma. Então, 55, eu consigo. Aí a gente tenta. Qual que é a tendência do empresário? Onde que eu posso abaixar? Ah, eu consigo abaixar meu aluguel? Não, não consigo. Ah, eu consigo abaixar a equipe? Não, não consigo. Só que ele não olha para o produto. Aqui você sempre tem margem para abaixar. Você sempre tem, porque mesmo os lugares que são mais organizados, que já estão, né, já são os idosos, né, assim, de gestão, eu vou fazendo uma reengenharia de menu que seja e vou vender sempre o que é melhor. Quando você ainda não tem gestão nenhuma, então aí você vai falar qual que precisa ser meu CMV ideal. Eu preciso chegar, então, 40%. Então, isso depende muito, porque tem casa que o custo de infraestrutura é maior, tem casa que o custo de produto, né, assim, vende mais barato, né, e o custo do produto é menor. Então, eu posso ter uma casa com CMV de 50 e ter lucratividade boa? Posso. Eu posso ter uma casa com CMV de 30 e não ter lucratividade? Posso. Então, isso depende da realidade de cada um. Não existe isso. A gente falou um pouquinho do ideal, né? Queria fazer uma pergunta aqui, se é possível calcular o real sem o sistema, fazendo todos esses processos que a gente comentou aqui hoje, na unha, no SAP ali, né? O sistema avançado de planilhas. O real, assim, é o mais fácil, né, de calcular sem sistema, no sentido de que você tem que fazer uma DRE. Então, você tem que lançar os seus custos em algum lugar. Tem que lançar os seus custos em algum lugar. Só que, na verdade, quando eu falo CMV real mesmo, né, eu teria que tirar o estoque inicial, né, e o estoque, o estoque As inicial, compras do mês, né? a somar suas compras, né, e tirar o estoque final. Aí esse a gente seria o ideal. Mas aí a gente vai no feito, né? Às vezes, se você não tem o perfeito, porque você ainda não tem o sistema, né, esse é o melhor cenário. Mas se você precisa começar, o que você faz? Pega ali esse processo, coloca 6 meses dos seus custos e faz a média desses 6 meses. E aí você vai chegar. Então, porque assim, um mês seu CMV foi 55, o outro foi 50, o outro, porque um dia você estava com o estoque lotado, né? Você terminou o mês num sábado com o estoque lotado. O outro você terminou o mês na segunda, que é o dia de compra, seu estoque lá embaixo. Então, tem uma variação. Quando? Para começar, para não esperar, porque muitas vezes fala, só depois que eu começar os tempos, só depois que eu parametrizar, só depois que eu tiver... Não, começa assim, que seja no papel de pão, entendeu? Mas dá para começar. Dá para começar. Legal, chegando aqui no final, né? Eu queria que você desse uma dica de ouro aí, né? Para um dono de restaurante em relação ao CMV. É o que a gente falou assim aqui, né? De controle, tenha o seu restaurante nas suas mãos, né? Não deixe ele não estar nas suas mãos, porque senão vai ser tarde demais. A gente viveu um momento agora muito doloroso para o setor gastronômico, né? Eu costumo falar que há 20 anos atrás, quando eu comecei a empreender no ramo gastronômico, eu podia errar muito, né? 20 para ser gentil com a minha idade, né? Mas a gente podia errar, a margem era muito alta, era possível. Hoje isso não existe mais, esse cenário não existe mais, as margens são baixas, entraram grandes grupos que a gestão é um ponto essencial ali. Então, você hoje, pequeno, está concorrendo com empresas multinacionais. Então, se você não trouxer a gestão, não trouxer os números e não tiver o controle na sua mão, uma hora vai embora, não tem jeito, né? A dica de ouro, então, seria controle, né? Exatamente. Bacana. Tem 10 minutinhos aqui para a gente encerrar. Vamos utilizar desse tempo aqui para a gente responder algumas perguntas aqui. Eu estou vendo aqui no chat, né? Uma pergunta aqui do Anderson Miranda, dizendo aqui, Fernanda, desperdício de um restaurante está ligado diretamente à falta de eficiência nos processos do estabelecimento? 100%. 100% é falta de processo. Né? A gente falou de alguns aqui, não dá para falar de todos, mas o desperdício, até no self-service, que é o mais difícil, né? Assim, de você gerir o desperdício, existem processos que permitem essa possibilidade.
Legal. Uma pergunta aqui do Felipe Gonçalves, né? Cada empresa, barra loja, restaurante, né, tem uma forma de calcular o CMV, né? Mesmo existindo uma forma de mercado, né, que a gente conversou aqui, né? Qual a melhor forma de calcular e qual o cálculo ideal para ter a informação? Na verdade, assim, eu acho que a forma ideal é uma só, né? Não sei se cada. A gente tem, igual eu falei aqui, algumas, se eu não tenho perfeito, eu vou no feito, né? Mas a fórmula ideal pensa bem, se é o meu custo de produtos, né? Quanto que custa o produto pela venda, eu tenho que saber exatamente qual que foi o produto que eu gastei naquele mês, né? Só para a gente entender a lógica e chegar lá. Então, eu tenho um estoque inicial. Eu comecei com esses produtos. Eu vou somar nele tudo que eu comprei de produto. E aí, como que eu tenho estoque inicial? Você fez o inventário no início do mês, você tem a precificação daqueles produtos. Aí eu vou somar nele tudo, todas as compras, né? Tudo que eu fiz de compra ligado a produto, né? A custo ali da Sim. mercadoria. Mas aí no final do mês o que aconteceu? Sobrou um estoque. Então vou subtrair aquele estoque. Aí eu achei exatamente o que eu gastei de produto. Peguei aquilo ali e dividi por faturamento. Essa é a forma ideal, assim, não tem outra. A gente tem, como eu disse, se eu não tenho o estoque, eu vou deixar de fazer? Não, não vou deixar de fazer, eu vou fazer. Agora, se eu não tenho o custo de compras, aí eu tenho que começar a ter. Começa hoje, começa a anotar hoje, porque isso É precisa. começar, né? Isso é importante, né? E assim, eu estou acompanhando o chat aqui, tá assim, tudo CMV, né? Qual que é o ideal, como calcular, né? Então, realmente existe muita dúvida, né? Eu acho que foi abordado os pontos aqui, né? Tem uma outra pergunta aqui, indicador do custo de negócio no varejo, voltado mais pro varejo. Você vê alguma fórmula ali diferente no varejo como um todo, saindo um pouco do restaurante? A fórmula é a mesma, né? Porque se o custo é da mercadoria vendida, né? Uhum, O varejo quando eu não tenho um processo de produção, é muito mais fácil, né? Então, assim, se o restaurante fosse só venda de refrigerante, que é 1 para 1, é mais fácil de você calcular, né? Então, assim, a diferença é essa, mas o conceito é o mesmo. O conceito é o custo do produto ali, entrou estoque, saiu estoque, e dividiu pelo que você faturou por ele, né? custo do produto vendido ali, É, né? o produto. O pessoal está fazendo uns comentários aqui, né? Controle, gestão é tudo, né? Bem bacana aqui, né? Deixa eu ver. Uma pergunta aqui, gostaria de saber o que software poderia ajudar nesse controle, creio que seja aqui, né? Acho que agora entrou uma pergunta para mim aqui, É, né? Ah, legal. Bom, o sistema ele vai muito dentro do que a gente falou, né? É definir os processos, né? Acho que não tem sistema no mundo, né, que resolva quando você não tem um processo. Então é pegar essa inteligência, esses processos, trazer, né? Então a gente falou muito aqui da parte de compra. A compra é fundamental, né? Saber o que comprar, como comprar, ter tudo isso de uma forma integrada. A informação tem que ser rápida hoje, né? Não existe espaço para amadorismo, né? Até uma outra vez eu estava vendo uma live também, né? Dizendo que ter uma comida boa hoje é obrigação, né? Se você não tem uma comida boa, você já está quebrado, né? Só não sabe disso, né? Só vai levar um tempo ali. Então acho que os processos, trazer esses processos desenhados ali, seja para uma empresa de consultoria, né? Pelos gestores ali de unidade, trazer isso para dentro do sistema, né? Ter esses controle de estoque, rotinas de inventário e tudo de forma integrada para que possa comunicar ali todas as áreas, né? Então o sistema ele está para auxiliar nisso. A gente falou muito na operação frente de loja também integrado com uma cozinha que está totalmente associado a uma produção. Então, cada fatiazinha ali, né, o sistema vai ajudando aí a abordar. Inclusive, é muito comum, né, quando a gente está ali num processo, né, falando um pouquinho da parte de sistema, um trabalho em conjunto com empresas de consultoria, né? Inclusive, eu creio, você vai poder me responder melhor, mas quando vocês entram para prestar uma consultoria, deve ser uma pergunta, né? Qual sistema vocês utilizam, né? E deve ter alguns critérios do que o sistema precisa ter para encaixar o seu trabalho dentro dele, né? eu acho que né, para a gente conseguir realmente evoluir e fazer uma gestão completa, você precisa de controlar pelo sistema, né? É o exemplo que eu dei lá, a picanha, eu consigo acompanhar ela fora, né?
Mas na sim, hora que você começa e que você precisa de ir controlando, você tem que trazer para dentro. Então, assim, é fundamental você, né, começar a trabalhar a precisão de estoque aí, eu acho que o sistema ajuda em tudo, mas a precisão de estoque ela é fundamental, porque sim. é muito difícil você ficar dando baixa no que vendeu, imagina você fazendo isso tudo no Excel e tal, né? Então, isso realmente é fundamental a gente estar trazendo para dentro dos sistemas, e uma coisa que a gente vê hoje no mercado é que muita gente, o sistema está lá, mas usa só o frente de loja, né? O sistema está lá, então assim tem as soluções estão sendo apresentadas e a gente não consegue, e às vezes existe um bloqueio de não usar. Então vamos utilizar cada vez mais o BEC. Eu acho que é, existe uma evolução muito bacana em termos de gestão, né? Hoje assim, do que a gente precisa estar lá. Então vamos alimentar isso. Sim, e sai da zona de conforto, né? Quando entra uma empresa de consultoria associada a um sistema que vai ajustar esses processos, né? Eu já ouvi muito, pô, mas se eu fizer isso, meu garçom pede as contas. Pô, mas quem é o dono do seu negócio, né? O garçom ou é É. você, Não, né? e não Ah, mas é. o meu cozinheiro sai no outro dia se eu começar a trabalhar dessa forma, né? Então, fazer com que a equipe compre a ideia, É. trazendo eles para este projeto, até premiando, né? Bonificando, acho que também é um sucesso aí para que tudo isso aconteça, né? Eu acho que a transformação cultural ela é fundamental. Então, assim, Sim. é por isso que a gente não vai tudo de uma vez, mas vai trazendo a equipe para o jogo. Não existe isso, pode um ou outro encaixar depois? Pode, mas a maioria entra no jogo. E cada vez mais as equipes vão começar a entender por quê. Os restaurantes estão demandando a gestão. Então, o que eu falo hoje com a equipe, quando você, numa entrevista, se alguém te perguntar o que é CMV e você souber, já é um diferencial. Já começa a ser um diferencial. Hoje a gente tem isso, né? Assim, como diferencial. Então, Sabe, eles estão né? começando a comprar essa ideia, sabe? Eu acho que nosso papel é colocar um pouquinho de gestão em cada, né? A gente tem alguns projetos, inclusive, que a gente faz desperdício zero, de incentivo, para ajudar mesmo os restaurantes, porque se a gente plantar uma sementinha de gestão em cada restaurante, isso vai só subir, a gente, enquanto negócio gastronômico, vai mudar de patamar. Legal. Pessoal, chegamos aqui ao fim. Quero agradecer a sua participação, Fernando, pelos troca de experiência, né? Poder compartilhar esse momento aí conosco também, trazendo aí o que você conhece de mercado, como que vocês vêm ajudando os clientes de vocês a obterem resultados melhores, né? Agradeço todos também que puderam participar conosco aí nessa uma horinha, que eu creio que foi bastante interessante, muito conhecimento, né? Bastante informação também, né? E o nosso tempo é o bem mais precioso, né? Então, mediante isso, quero agradecer a participação de todos e conte conosco, Tecnisa, com a Gás, estamos aí para ajudar tudo. Obrigado, Boa noite, Leandro. pessoal. Boa noite, foi um prazer. Falou, sucesso para todos aí, até Obrigada, até. mais.